Oi pessoal, eu sou o Edu, estamos de volta com mais um podcast. Hoje eu estou com o meu amigo, o Shinta. Diga aí para o pessoal qual que é o tema de hoje. Nós vamos relembrar alguns desenhos animados que gostamos muito e vamos verificar se eles já têm jogos. Caso eles tenham jogos, será que são bons jogos? Será que poderiam ser jogos de outros estilos? Dessa vez você tem uma lista, certo? Dessa vez eu tenho uma lista. É uma lista modesta, mas eu tenho. Então vamos estrear, vamos começar pela sua lista então. Ok. Eu vou começar com um desenho animado da Nickelodeon chamado Cat Dog. Você conhece Cat Dog? Não. Cat Dog é um desenho bastante despretensioso sobre um cachorro e um gato que dividem o mesmo corpo. Imagine uma criatura que, por um lado, ele tem 4 patas, de um lado são patas de gato e uma cabeça de gato, e do outro lado patas de cachorro e cabeça de cachorro. E o mais curioso é que os dois têm que conviver juntos. Não pergunte como eles fazem certas coisas, mas, bem, eles convivem juntos. E até onde eu saiba não existe nenhum jogo de Cat Dog, mas eu acho que seria fantástico se existisse um jogo cooperativo em que cada jogador comandasse uma metade do Cat Dog. Eu tô surpreso que existe um desenho de Cat Dog já, quem dirá um jogo. Sabe o que me lembra? Tem um jogo de Mega Drive que eu joguei, deve ter pro Super Nintendo também. Agora não me lembro o jogo, mas é alguma coisa de mechas. Que você sai andando pelo mundo lá explodindo coisas e dá pra jogar em 2. Mas você joga em 2 com um mecha só. Jogando em 2, um jogador anda e o outro jogador comanda a parte de cima, vira e atira, uma coisa assim. Eu já vi isso. Então, isso seria acho que mais ou menos como ia funcionar esse Cat Dog, porque os dois bichos são juntos, na verdade é um bicho só. Eu imagino que poderia ser uma pessoa exatamente que comanda as duas pernas de um lado e a cabeça, e o outro comanda as duas pernas de um lado e outra cabeça. Então precisaria de muito trabalho em conjunto para conseguir alcançar os objetivos. E seria o que? Um platformer? Eu pensei num platformer. Saltos extremamente difíceis, tipo Mega Man. Eu imaginei que seria muito interessante se fosse um jogo que tivesse um pouco de exploração também. Imagina só quando acontecesse uma cena perigosa ou encontrasse uma coisa estranha ou assustadora e os jogadores quisessem correr cada um por um lado. Ou ficassem girando, ou... Enfim, eu pensei num jogo de aventura. O mundo de Cat Dog não tem coisas tão bizarras quanto o Cat Dog. Eles são as coisas mais bizarras do desenho. O resto são pessoas, eu acho, ou bichos. Faz muito tempo que eu assisti. Isso eu consegui imaginar, que eles são eles são a coisa mais bizarra do mundo. Em Chernobyl talvez tenha umas coisas assim, mas... Tá, bom, depois de Cat Dog... A minha lista parece tão simples agora... Mas vamos lá, eu vou começar pequeno. Eu tenho The Real Ghostbusters, que pra gente é só os caça-fantasmas. Assistia isso? Conheço, na abertura o Geleca beijava a secretária deles. Geleia, isso. Na verdade a história desse desenho é que fizeram o filme dos caça-fantasmas, mas existia também um desenho os caça-fantasmas. Sim, eu sei. The Ghostbusters. E aí não podia ser Ghostbusters, então ficou The Real Ghostbusters. Acho que pra gente não tinha essa diferença, né? Ou tinha? Não me lembro se o nosso também era os verdadeiros caça-fantasmas ou era só os caça-fantasmas. Ou talvez os novos caça-fantasmas. Não, novos é outra história. Novos é uma outra geração lá. Mas eu assisti esse desenho sempre, provavelmente foi isso provavelmente não foi, na verdade, isso que me fez gostar de Caça-Fantasmas. Eu acho que eu não conhecia os filmes quando eu era menor. Talvez eu tenha visto de relance. Eu só fui ver eles inteiros e do começo ao fim. Não muito tempo recente. E naquele tempo não tinha jogo. O que tinha... Os poucos jogos que tinha de Caça-Fantasmas eram dos filmes. Não saiu nenhum. Então, primeira coisa que eu achei legal, um jogo dos verdadeiros Caça-Fantasmas do desenho. Como esse jogo que foi lançado para PlayStation 3 e para Xbox e para mais um monte de videogame, era muito legal. Você tá levando em consideração que existe uma série de jogos de caça-fantasmas para Nintendinho, para Mega Drive? Sim, são todos do filme. É? E assim, sobre ter assistido Caça-Fantasmas, eu assisti antes de jogar e antes de assistir o desenho animado. Eu lembro que eu tinha muito medo. Especialmente do segundo filme, que começa com uma cena sinistra de um fantasma dentro de um quadro. Eu me lembro tão pouco dos filmes quando eu era pequeno. Eu acho que eu não tinha assistido. Talvez
um dia passou aí na sessão da tarde, uma coisa assim. Mas eu com certeza o fã que eu era de Caça-Fantasmas era do desenho, não do filme. O que me lembra uma curiosidade, durante o lançamento do primeiro filme dos Caça-Fantasmas, se você ligasse pro número que aparecia no trailer, era um número de verdade, e apareciam as vozes de dois personagens dos Caça-Fantasmas dizendo que eles eram os Caça-Fantasmas e se tivesse algum problema eles iam ajudar. Eu não me lembro disso. O que eu me lembro é de ver um episódio do Angry Video Game Nerd falando dos Caça-Fantasmas. E aí ele viu o jogo do Nintendinho lá que tu colocava uma máquina que aspirava fantasmas em cima do carro e ele ligou para lojas que vendiam aparelhos, esse tipo de aparelho, tentando comprar um aspirador para sugar fantasmas que ele queria colocar no teto do carro dele. Tá. O que mais tem na tua lista? Eu já vou abrir o Google porque eu já sei que lá vem outra, né? Batman. Tá, Batman tem... Oi? Batman não é estranho. Eu estou mais ou menos familiarizado com esse tal de Batman. Vamos lá. Eu podia ter falado outro, né? Mas vamos com Batman, então vamos dar um desconto dessa vez. E tem um jogo, tem um jogo. Tem um desenho do Batman que é muito legal, que é da Warner. Bem, o Batman é da Warner, certo? Mas o Batman Animated... Agora é, né? Mas antes não era. Pô, aquele desenho do Batman que ele tem um queixo... eu sei, todo mundo adora esse desenho, o clássico. Aquele desenho, existem vários jogos baseados naquele desenho e são beaten ups, ou de plataforma. Eu acho que seria muito legal fazer um jogo daquele estilo, um jogo de investigação. Então, assim, que o Batman tinha um caso, lógico, teriam cenas de ação, mas que seria mais pra resolver problemas, encontrar pistas. Batman tinha um caso, mas assim, não no sentido jogo adulto. No sentido de um mistério a resolver. Ah, tá. Só pra esclarecer. É bom a gente esclarecer, né? E eu imaginei até que poderia ser um jogo estilo point and click, os antigos adventure games. Tipo Monkey Island. Sabe que hoje eu descobri, eu tava meio entediado de tarde e descobri que dá pra jogar um point and click antigo no browser, não me lembro mais o nome do jogo. E aí que legal, desses bem antigos assim que tu digitava os comandos e tal. Só que tu pode usar o mouse pra escolher na lista, não é nada divertido. Alguns desses jogos se mantêm muito bons até hoje, mas outros realmente têm uma jogabilidade bem travada, assim. Então o Batman seria um point and click de investigação. Isso. Tu não acha que ia faltar um pouquinho de Batman no jogo? Não, então, eu acho que... Você já jogou Full Throttle, por exemplo? É aquele RPG point and click de PC que tinha uma moto e tal? É da LucasArts, né? É um jogo do Tim Schafer e mais aquele cara que sempre faz jogos com ele, que eu esqueci o nome agora. E é um eu conheço muito esse jogo. Eu lembro de ver uma foto numa revista de games dele. Então, o jogo você é um motoqueiro, você é líder de um grupo de motoqueiros, mas você acaba ficando pra trás e você vai investigar o assassinato de um cara que é amigo seu, que tinha uma empresa que fazia motos. É um jogo point and click, só que tem momentos de ação. Alguns momentos de ação são cutscenes e alguns momentos de ação são você dirigindo a moto. Estilo Road Rash. Então seria um point and click de investigação que em alguns momentos você usa o Batman para lutar com os inimigos ou dirigir com o Batmóvel. E o Batman tem um caso durante essa história, é isso? Isso. Próximo da lista, eu tenho Space Ghost. Cara, eu também tenho Space Ghost na minha lista. Quero ouvir os seus argumentos. Só que o Space Ghost que eu queria é o Space Ghost de costa a costa. Porque o Space Ghost clássico de super-herói eu não acompanhei. E quando eu descobri o Space Ghost de costa a costa, pra mim foi uma das coisas mais esquisitas que eu vi na minha frente. E demorou um tempinho pra me acostumar, mas depois que eu me acostumei eu achei muito cult. E muito bacana, ainda acho muito bacana aquele negócio, mas eles não fazem mais, né? É uma pena. Não. Hoje em dia eles têm outros shows que tentam fazer isso. Por exemplo, o Harvey Birdman. É engraçado, é um negócio muito estiloso, o Space Ghost costa a costa. Então eu faria um jogo do Space Ghost de costa a costa, seria um jogo de entrevista. E aí esse é um negócio tipo o 24 horas.
tem umas partes que você tortura os caras. E a tortura, basicamente, você tem um menu, um medidor, e você tem que manter o cara em um determinado ponto de ânimo para que ele vá falando as coisas. E você pode fazer mais pressão ou menos pressão, e aí vai aumentando ou vai subindo. Mas claro que dependendo da dificuldade, ou a barra onde você tem que manter o ânimo dele é menor, então você tem menos chance de erro, e também você faz isso em linhas que se mexem. Então o ânimo dele oscila, e dependendo se a barra oscila muito, você tem que corrigir rapidamente, ou aumentar a pressão, ou diminuir a pressão rapidamente para manter ele sempre naquele estado ideal. Eu não sei se me fez entender. Eu acho que eu entendi. Você quer fazer um jogo de tortura com convidados especiais, é isso? Seria... não seria tortura, mas o sistema funcionaria como 24 horas, como a tortura do 24 horas. Você tem que manter o ânimo dos entrevistados naquela situação ali, para que eles vão a gramática dessa frase está horrível. Para que eles contem as histórias deles ali na entrevista. Na verdade é só uma desculpa para ver o Space Ghost com as tiradas dele, e o Zorak e todos aqueles outros lá. E como é que você colocaria a participação do Zorak e do Motar? Eu não pensei nisso. Tens alguma sugestão? Eu acho que cada um pode ser um jogo diferente, um minigame diferente, talvez. Pode ser um minigame, pode ser no meio de determinada conversa, quando você avançou bastante, você tem parte por uma outra pedacinho da missão que é fazer alguma coisa lá pra funcionar a parte do Zorak. O Zorak era a música, né? Era o teclado, né? O Zorak era o tecladista e o Motar era o cara que editava os vídeos. Então, e aí fazia alguns cortes para as partes deles. O teu Space Ghost não é que nem o meu, né? Não, eu pensei em um Space Ghost Na verdade eu não pensei em nenhum Space Ghost, porque eu nunca vi um jogo de Space Ghost. Eu acho que ele merecia um jogo, qualquer jogo que fosse. Eu gosto muito de Space Ghost. O clássico? Tu assistiu o clássico? Assisti Space Ghost, Herculoides e Johnny Quest. É que não Johnny é da minha Quest, época. Acho que Johnny Quest não tem. Oi? É que não é da minha época. Acho que Johnny Quest não tem jogo, cara. Que vergonha. Johnny Quest é tipo Uncharted dos anos 70, cara. 60, 50, agora não tenho certeza. Então, acho que Space Ghost merece um jogo, cara. Tá, qualquer E jogo Johnny pra Quest ti. também. Oi? Qualquer jogo pra ti. Do Space Qualquer Ghost. jogo, mas eu gostei muito da sua ideia. Tá, Space Ghost costa a costa. Eu tenho mais um aqui. Próximo jogo, Shurato. Lembra de Shurato? Tu assistia Shurato? Bom, Eu lembro. Eu não vou citar o que ele falava pra se transformar e atacar, usar os ataques dele, porque eu acho um tanto vergonhoso, mas sim, eu lembro sim. Shurato, Shurato era muito legal. Inclusive é uma série que acho que todo mundo lembra com carinho, mas acabando não ganhou tanta repercussão quanto as outras. Mas eu coloco entre os animes assim mais divertidos que eu acompanhei. E a história era bem legal, porque basicamente no Shurato, tô me desviando para falar do jogo aqui, mas lembrando da série, ele foi transportado para outro mundo e daí ele foi acusado injustamente de ter petrificado, eu acho, a mulher lá. E tinha 8 generais, eu acho que ele era um deles. E todos os outros, apesar de serem do bem, estavam contra ele. Aos poucos o grupo dele foi aumentando, mas ele ficou numa situação de enfrentar os outros que não eram do mal. Eles só estavam sobre a ideia... tinham sido enganados pela ideia errada de que ele era o culpado. Eu lembro disso, e me corrija se eu estiver errado, mas o único cara que realmente era amigo dele, que veio do outro mundo, era o cara que era o vilão, né? É, o Guy. O Guy misteriosamente virou vilão dele nesse outro mundo ali. Tu lembras como começava o desenho? Tipo, todos os episódios ou o primeiro episódio? Todos os episódios começavam de um jeito. Não lembro não. Vai começar Shurato agora. Qual é a primeira coisa que aparecia? Antes de um episódio de Shurato, sempre começava S-H-U-R-A-T-O Shurato. Lembra disso? Sim. Então, isso é coisa da Rede Manchete, né? Mas então, eu queria um jogo de Shurato e seria Scrabble, ou Palavras Cruzadas.
Seria aquele que tu faz, tu monta as pedrinhas. Você tá me zoando, né? Não, olha só, tu bota as pedrinhas e tu faz palavras e tal. Só que tu ganharia um bônus muito especial se tu formasse Shurato no meio. E aí também teria alguns bônus com outros personagens e Shaktis e outras situações da série. Não é uma boa ideia? Fala sério. Não, é uma péssima ideia. É como pegar. É como pegar Mickey e Castle of Illusion e mudar os sprites pra Turma da Mônica e dizer que é um jogo novo e original. Não, mas tem que ter um motivo pra gente ficar ouvindo S-H-U-R-A o tempo inteiro. Pô, essa ia ser a hora da gente usar esse conhecimento que nós adquirimos assistindo a série. Tu não concorda comigo, né? Não concordo contigo, cara. Mas você me fez lembrar um desenho que ficaria muito bom com um jogo. Como Scrabble. Não. Você já assistiu Caçadores de Elfas? Ou Those Who Hunt Elves? Eu talvez tenha visto uma ou outra cena. Então, é que você falou em Shurato e a história não é muito diferente não. Só que na verdade são 4 pessoas que vão do mundo dos humanos pro mundo dos elfos. Pro mundo de fantasia. E eles têm que sair de lá. E pra sair de lá eles têm que encontrar pedaços de fragmentos que estão no corpo de elfas. Tipo como se fossem tatuagens. Então você tem Perdão, são 3 pessoas. O 4º membro do grupo é uma elfa. Tem uma elfa, tem um cara que é campeão de artes marciais, tem a melhor atriz do mundo e tem uma menina que por acaso sabe usar todo tipo de armamento. No grupo eles também têm um tanque de guerra que foi possuído por um cachorro ou coisa parecida com isso. Normal, nada de... Então, você tem um jogo, você tem um mundo inteiro e coisas pra explorar. E você poderia muito bem fazer isso de modo cooperativo. Vocês vão notar que eu sempre vou puxar pro lado do cooperativo, né? Mas isso é tipo um Skyrim ou tipo um GTA ou coisa parecida com isso de Those Who Hunt Elves. Como é que eles achavam os fragmentos mesmo? Eles normalmente despiam as elfas. Ah, tá. Então, primeiro tu deste uma ideia de um jogo em que o Batman teria um caso, e agora tu deste uma ideia de um jogo onde você despe as elfas pra encontrar fragmentos. Se você for analisar jogos que tem várias opções do que fazer, inclusive aqueles jogos que tem sistema de bem ou mal nas suas decisões, algumas elfas aceitavam se despir ou simplesmente diziam se tinha uma tatuagem ou não, dependendo de como você ajudava elas. Tu não gostasse da minha última sugestão? Eu tenho algumas outras que eu acho que tu vai gostar mais. Não, mas deixa deixa eu falar uma sugestão minha. Tá. Você assistiu Naruto? Não. Como não? Já vi você fazendo cosplay? Assisti, tá. De 2 personagens, por acaso? 3. Pera aí, eu lembro do Ebisu, eu lembro do menino cachorro. Oi? Kiba. Isso, quem mais? Neji. Ah, é verdade. Então, eu imaginei Naruto. Existem vários jogos de Naruto, né? Uns 2 ou 3 mil. Tem jogo de estratégia, tem jogo de luta e tem inclusive jogo de tabuleiro de Naruto. Tem beat'em up também. Ah, é? Tem. Bem, enfim, eu pensei num massivo multiplayer de Naruto. Como é que ele ia funcionar? Você tem o mundo lá dos ninjas, tem vários vilarejos. Cada vilarejo seria uma nação, as nações se enfrentam. Só que as nações não se enfrentam em guerra diretamente. Isso não valeria a pena. Eles têm que fazer isso no modo ninja. Então como é que seriam as missões, né? Entre outras coisas, né? Um vilarejo tem que entregar uma coisa ou pegar uma coisa em outro lugar e automaticamente nos outros vilarejos aparece a missão de interceptar essas pessoas. Então constantemente estaria um tentando atrapalhar o outro enquanto estão fazendo suas missões. Sem falar que poderiam aparecer inimigos em comum e objetivos desse tipo. Olha, eu diria que de tudo que nós falamos até agora, esse é o mais viável em termos de poder funcionar e também de ser economicamente interessante. Eu só vejo um probleminha. Qual? Quase todo mundo ia estar em Konoha. Ia estar quase todo mundo em Konoha, alguns no Vilarejo da Areia, dependendo se você puder jogar com os outros personagens ou não. Se você tiver que fazer seu próprio personagem, o Vilarejo da Areia vai ficar provavelmente deserto.
e ninguém estaria nos outros. Então seria um problema no teu sistema dos vilarejos se atrapalharem. Mas fora isso, eu vejo até como comercialmente interessante e pode até acontecer. Esse e o Shurato Scrabble, por enquanto, acho que são os dois melhores. Ok. Vamos lá, me deixa eu escutar só outra ideia. Ah, eu tenho algumas, cara. Tu queres que eu vá... Eu vou te dar algumas opções aqui, ó. Tu queres sobre algo medieval? Tu queres sobre algo de não humanos? Ou tu queres sobre algo de humanos, mas não medieval? Não humanos. Não humanos. Thundercats. Thundercats, todo mundo conhece. Eu não pensei exatamente num jogo de Thundercats. Sabe... Se a gente fizesse um Scrabble e tivesse Thundercats, valeria mais pontos? Sabe... Não, Shurato é a palavra que mais vale. Tá. Sabe Gran Turismo 5? Oi? Gran Turismo? Sei. Ou esse tipo de jogo? Como é que é aquele jogo que tu gostava de jogar no PlayStation 3? Que tu Tipo Gran Turismo? platinasse, É Burnout. Burnout, esse tipo de jogo. Eu não queria exatamente o jogo do Thundercats, eu queria o Pantro e o Thunder Tank num jogo de corrida. Eu queria que tu pudesse habilitar o Thunder Tank com o Pantro em Burnout ou em Gran Turismo 5. Cara, o Pantro com o Thunder Tank em Burnout seria fantástico, porque Burnout é um jogo que você tem que destruir coisas e derrubar coisas. Sim, e eu ia jogar com o Pantro e o Eu Thunder Tank. Gostei muito da ideia. Isso, por acaso, me lembra uma outra participação especial de um personagem de desenho animado e quadrinhos em jogos. E você sabe que recentemente lançaram a versão HD de Tony Hawk Pro Skater, né? Sei. E eu não sei se tá na versão Eu já HD. sei onde tu quer chegar. Então diz aí onde é que eu quero O chegar. Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Mas eu acho que é no 2. É no 2. É. Mas a versão HD é o 1 e o 2 juntos. Ah, eu acho que é o 1 só com cenários do 2. Não sei. Eu não sei. Mas eu acho que o Homem-Aranha não tá. Tu sabes que quando eu vi que dava pra jogar com o Homem-Aranha no Tony Hawk, eu imediatamente quis fazer isso porque eu era super fã do Homem-Aranha. Eu não consegui e depois eu esqueci e o jogo ficou velho e agora já não dá mais pra jogar. Você tá falando sério? Tô falando sério. Eu sempre gostei muito do Homem-Aranha. É meu personagem da Marvel favorito. Eu tinha acabado de jogar aquele outro jogo do Homem-Aranha, aquele de aventura, que foi lançado junto com o Tony Hawk Pro Maximum Skater 2. Carnage ou Separation Unseat ou qual? Era um beat'em Eu up? acho. É um Adventure. Eu acho que é aquele jogo que o último chefe é uma mistura do Octopus com Carnage. Ah, tá, do PlayStation, tá. Isso. Então, esse foi um dos motivos que o Homem-Aranha apareceu naquele Tony Hawk, que é da mesma empresa, e um jogo foi lançado próximo do outro. Verdade, tens razão. Agora que tu falaste, me lembrei. E assim que eu descobri que eu jogava com o Chad de música, mas assim que eu descobri que o Homem-Aranha tava no jogo, era possível jogar com ele, eu joguei com ele e eu encerrei o jogo inteiro. Eu fiz 100% do Tony Hawk Pro Skater 2. Nunca joguei com o Homem-Aranha. Eu jogava com o meu próprio personagem criado, que eu costumava sempre pensar e montar na cabeça e às vezes escrever no papel como eu faria jogos de luta, eu tava sempre pensando. Tô falando no passado, mas eu ainda faço isso hoje, tá? Eu tenho minhas ideias de jogos de luta com meus personagens e tudo mais. E Eu gostaria muito de ouvi-los. eu Não agora. Eu tive uma oportunidade de recriar um deles no Tony Hawk ali, porque a roupa era parecida e tal, e eu jogava com ele. Eu queria jogar com Homem-Aranha, mas nunca aconteceu. O que eu tenho aqui? Eu tenho SWAT Cats. Lembro vagamente, sei que tinha um jogo pra Mega e Super Nintendo, muito ruim. SWAT Cats no Brasil conhecido como SWAT Cats do Esquadrão Radical. Eu vou falar SWAT Cats várias vezes. Conta a história de um mundo em que só existem gatos. Dois gatos que trabalhavam para a Força Aérea fizeram uma merda muito grande, por isso foram demitidos, começaram a trabalhar num ferro velho e decidiram construir um caça para enfrentar os vilões.
E é bem interessante, porque todos os vilões são gatos também. E são uns gatos bem estranhos, assim, bem sinistros, tipo Dark Cat. Mas... Então, o jogo de Super Nintendo era um jogo de plataforma e que tinha alguns momentos que você jogava com a nave. Primeira coisa, né? Poderia ser um jogo multiplayer, afinal de contas tem 2 personagens. Segunda coisa, com a tecnologia que a gente tem hoje, daria pra fazer momentos em que você comanda o caça e momentos em que você explora o cenário, enfrenta inimigos, muito melhor do que era feito no Super Nintendo. Muito melhor. E SWAT Cats não era um desenho que tinha muita pancadaria. Eles tentaram fazer um jogo que acabou ficando repetitivo. Afinal de contas, você fica enfrentando vários bichos. SWAT Cats é o tipo de jogo, tipo de desenho que tem um episódio em que o Razor, que é o gato que é o especialista em manutenção e coisas assim, ele pula em cima de uma bomba que tá caindo na cidade e ele abre uma portinha da bomba pra tentar desarmar ela e pensa, bem, é só cortar o fio vermelho. E ele abre e todos os fios são vermelhos. Então ele tem que desarmar a bomba enquanto tá caindo. Isso seria bem interessante, dá pra botar um minigame nesse momento, por exemplo. Ou o episódio em que eles vão pro passado, eles entram num portal e vão pro passado e eles encontram a Excalibur e colocam a Excalibur na ponta da nave deles pra enfrentar um monstro. Tá, mas continuaria sendo um jogo de ação? Sim. Seria perspectiva 3D, tipo um Isso. Gears of War, assim? Seria um Gears of War com gatos? Não. Seria... Desculpa, mas a melhor comparação que eu tô pensando agora é Rockman Dash, mas essa ainda assim não é uma boa comparação. Eu acho que seriam fases fechadas em terceira pessoa, em que você tivesse que explorar um pouco, enfrentar um pouco os inimigos, em que tivesse muitos minigames, assim, cutscenes e minigames. Tipo Metal Gear, talvez. Sabe que eu nunca assisti SWAT Cats. Eu lembro que existia, eu via propaganda, eu sei que existia o jogo do Super Nintendo, eu já dei uma olhada nisso, mas eu não sei, nunca me empolgou assim pra acompanhar essa série. Eu acho que eu não ia jogar o teu jogo também. Mas SWAT Cats é muito bom. Até porque eu estaria ocupado jogando Scrabble de Shurato. Você sabe que Scrabble é um jogo que você precisa de 2 pessoas, pelo menos, né? Sim, mas seria multiplayer o Scrabble do Shurato, óbvio. Ok, a pergunta é, se eu não vou jogar esse negócio contigo, quem é que você vai chamar pra jogar Scrabble do Shurato? É uma boa pergunta. Clichê. Não sei. Quem quiser jogar Scrabble de Shurato comigo e assinar uma petição para todas as empresas de videogame fazerem esse jogo acontecer, deixe seu nome aí embaixo no post. Vamos fazer acontecer, gente. Ah, e SWAT Cats também. Vamos lá, eu tenho mais coisas. Viu como o tempo passa rápido. Eu tenho um desenho mais velhinho aqui, ó. Por favor, diga. Popeye. Imediatamente. Abre parênteses. Sabia que existe um filme do Popeye em que o Popeye é o Robbie Williams? Sei. Sabia. Existe filme do Popeye que o Popeye é o Robbie Williams. Continue. Popeye, desenho clássico do marinheiro. Você lembra? Tem o Brutus, que é aquele cara que vive arrumando confusão com ele. Os dois brigam pela Olivia. E aí o Popeye sempre come o espinafre e tal. Popeye seria um jogo de aventura que você passa por várias fases. Em toda fase, o Brutus sequestra a Olivia e você tem que passar por várias armadilhas feitas pelo Brutus, às vezes bater em outros capangas, e aí no final você enfrenta o Brutus como chefe de fase. E seria um jogo muito difícil, não só os obstáculos como os inimigos são muito difíceis de ser derrotados, porque o Popeye não é exatamente o maior dos lutadores. E eu estou falando de um jogo da geração atual, né? Então ele teria DLC. Sabe qual seria a DLC? Qual? Espinafre. Espinafre seria DLC comprado separadamente. Se você não pagasse a mais, você teria que jogar com o Popeye sem espinafre. Isso é maldade. Eu tô pensando num jogo que poderia ser feito. Eu acho que o fato de eu colocar o DLC colocou esse jogo como o top das possibilidades. Sabe o que é engraçado? Eu fui pesquisar se existia jogo de Popeye. Existe um monte de jogo de Popeye. Sim, sim.
inclusive um jogo de Game Gear, que se chama Popeye Beach Volleyball. Acredita Popeye nisso? Não, esse eu não acredito. Acho que você inventou isso. Tá aqui, Popeye Beach Volleyball, feito pela Technicus Japan em 1994 para o Game Gear. E alguém olhou o desenho do Popeye e disse: essa é uma boa franquia para fazer um jogo de vôlei de praia. Bem, pelo menos ele é um marinheiro, né? Pelo menos Tá ele é perto da marinheiro. praia. Eu tenho mais dois. Eu tenho um que seria Caverna do Dragão. O engraçado do Caverna do Dragão é que na verdade ele é o Dungeons and Dragons, né? Ele é inspirado no RPG Dungeons and Dragons. Que é um sim. jogo, né? Então você tem o jogo Dungeons and Dragons e baseado no tipo de mundo que o Dungeons and Dragons tem, fizeram um desenho Dungeons and Dragons, que por aqui é o Caverna do Dragão, que acabou ganhando uma vida própria, assim, parece que não tem nem relação com o jogo. Mas então, o Caverna do Dragão que eu pensei, tu jogasse Marvel Super Heroes War of the Gems para o Super Nintendo? Não, pela demora da resposta não jogou. É um side-scroller de ação. Lá você tinha o Capitão América, o Hulk, o Wolverine, o Homem-Aranha, e você podia escolher qualquer um deles para fazer as fases. Dependendo de quem tivesse, você podia às vezes pegar um caminho alternativo e fazer. Tu tinha o Beast no jogo? Não, esse é do X-Men 2 do Mega Drive. Dependendo de quem você pegasse, você podia fazer às vezes um caminho alternativo para enfrentar um chefe diferente e cumprir a fase de uma forma diferente. Eu lembro que tem uma fase, por exemplo, que se você tivesse o Hulk, você ia quebrar uma parede lá, ia seguir pelo subsolo e ia enfrentar um determinado chefe. Se você pegasse o Homem-Aranha ou o Wolverine, você poderia escalar uma montanha e lá em cima você ia acabar no Dr. Doom, que seria um outro chefe. Então, o Caverna do Dragão seria assim: você tem várias fases para cumprir, você pode escolher o seu personagem e dependendo do personagem você vai conseguir acessar uma área diferente e vai seguir na fase de um modo diferente. E aí, claro, você chega no final e você não consegue voltar para casa também, porque afinal é a Caverna do Dragão e nunca acaba. E ele pode lançar mais DLCs com fase. Ou até um final DLC. Gostaste do Caverna do Dragão? Gostei, achei que foi uma boa ideia. Eu tenho uma última ideia. A última ideia que eu tenho é Capitão Planeta. Cara, eu tava pensando em Capitão Planeta, mas como é que você imagina esse jogo? Pro Capitão Planeta eu pensei RPG tático. Porque tu sabes que eu não sou muito de jogar RPG. Eu tenho um fraco que é RPG tático. Então, e eu acho que o Capitão Planeta, pelos poderes diferentes, e aí você pensa magias de ar, aí você teria, por exemplo, o Kwame tem o poder da terra, e ele poderia ter várias magias que ele ia conseguindo com o tempo, que afetam uma área diferente. E você tem o Wheeler tem o poder do fogo, então ele tem mais raios, ele teria áreas que vão mais longe, mas em linha reta, entendeu? Todos esses tipos de poderes diferentes. Eu não sei se eu tô mais impressionado com as ideias, que são muito boas, ou o fato de você lembrar o nome dos personagens. Eu lembro todos eles. Mati, eu só lembro do Mati. Linka, Kwame e a Mãe Natureza na versão americana era dublada pela Whoopi Goldberg. Tá falando sério? Tô falando sério. Gostaste da ideia então? Gostei muito, acho que foi a melhor ideia até agora. Tá. Então, na tua opinião, Capitão Planeta foi o melhor. Vamos recapitular. Vou recapitular os meus aqui, daí tu recapitula os teus. Os meus: Caça-Fantasmas do desenho, Space Ghost de Costa a Costa. Essa eu gostei. Shurato Scrabble. Não, vamos fazer assim, ó. Shurato Scrabble não vai concorrer, né? Senão seria desleal. Tá bom. Capitão Planeta RPG tático. Caverna do Dragão Side-Scroller, que você escolhe o personagem. Thundercats, o Pantro e o Thunder Tank, um jogo de corrida. Popeye, um jogo de aventura com o spin-off DLC. Cara, todas as suas ideias, sem contar o Scrabble porque não tá competindo, são muito boas. Você tá de parabéns. E os teus são? Bem, eu falei em Naruto multiplayer, só que tem aquele probleminha de vilarejos desertos, né? Eu falei... Bem, eu também falei em Space Ghost, mas eu gostei muito da sua ideia do Space Ghost de Costa a Costa.
Eu falei de SWAT Cats, uma versão mais nova de SWAT Cats. Batman de investigação. Batman tem um caso. E Cat Dog. Cat Dog. E Cat Dog. Isso era pra ser um ponto, soa como uma vírgula. Não, falasse também do Elfas, né? Ah, Das sim, elfas desnudas de... eu comentei também sobre um Johnny Quest estilo Uncharted e Those Who Hunt Elves. Vamos lá, eu vou escolher um dos teus, tu vai escolher um dos meus. Dos teus eu vou escolher... Qual deles eu teria mais interesse em jogar? Eu teria mais interesse em jogar o Batman de investigação, que o Batman tem um caso. Seria um LA Noir com um tema mais adulto. Gostei. Cara, todas as suas ideias são muito boas, cara. Posso escolher duas? Pode. Eu gostei Lembra, muito... Churato não concorda. Tá. Putz, tá, ok. Deixa eu... Capitão Planeta. E eu tô muito afim de dirigir o tanque do Panther. O Thunder Tank com o Panther. Eu fiquei imaginando fazer takedown em Burnout Paradise com Thunder Tank. Cara, sério, fantástico. Então tá, então essas foram as nossas ideias. Se você tem as suas ideias também, deixa aí nos comentários, queremos ouvir. E antes de sair, vamos fazer o seguinte, vamos responder comentário que a gente teve do outro podcast. A gente estava falando no outro da regra dos 15 anos. Né? Não exatamente disso, mas a gente estava falando de jogos que não conseguiríamos mais jogar. O Jimmy lembrou do Frostbite do Atari. Você nunca deve ter jogado, né? Não joguei. Não tiveste Atari. Eu joguei Frostbite, eu me lembro agora, não lembrava o nome. Mas ele era basicamente Frogger era uma cópia de Frogger, na verdade. Que funcionava do mesmo jeito, tu pulava para atravessar um rio lá e tu pulava em jangadinhas, ou acho que eram blocos de gelo e tal. Funcionava como um Frogger. O Jimmy também falou de... Quando a gente falou mal quando eu falei mal dos gráficos de Tekken 1 e 2 e até de Final Fantasy VII, ele disse que eles são bonitos perto dos gráficos de Virtua Fighter, do primeiro Virtua Fighter e do primeiro Alone in the Dark pra 3DO. E, cara, o primeiro Alone in the Dark era horrível. A câmera era horrível, a jogabilidade era horrível, os gráficos eram terríveis. Terríveis mesmo, assim. Os personagens não tinham nem rosto, pelo que eu me lembro. Era realmente assustador. Assustador não porque era de terror o jogo. Assustador porque os gráficos eram muito medonhos. E aí mais uma coisa que o Jimmy falou, que os Mortais Kombat antigos, os jogos do Mortal Kombat antigos, lá o 1, 2 e 3, que inclusive saíram no Mortal Kombat Collection, são medonhos hoje, não dá mais pra jogar. Jimmy, concordo passamente com você, mas Mortal Kombat 2 ainda é muito bom e eu jogaria. Você é um bobão se você não concorda comigo. Mas o 1 é realmente medonho. Certo? Então é isso por hoje. Obrigado para todos vocês que ouviram e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, até a próxima.